Oi, pessoal. Eu esqueci que eu ia começar a minha mensagem com isso, por isso que vocês vão achar estranho que estou falando agora depois de gravar a mensagem de hoje, mas eu queria encorajar os irmãos em algumas coisas. Número um, continuem tomando muito cuidado, tá? Leve a sério, se precave, se isso é uma palavra, tá? Tome cuidado, respeite os outros e as normas, seja um bom testemunho, um bom exemplo, né? Comece desde já a preparar seu coração, porque eu creio de verdade que vai ser remota a possibilidade da gente estar juntos na Páscoa, né? Para qualquer tipo de celebração. Eles não vão simplesmente falar, agora é bandeira verde, né? Se sair da fase emergencial no final do mês, que talvez também nem vai acontecer, vai para a fase vermelha, né? Então seria pouquíssima coisa que a gente poderia fazer. Então vão se preparando para a atitude ser correta. Outra coisa, não esqueçam que a gente continua com despesas, continua sendo parte da sua adoração, suas ofertas, seus dízimos. Não estou fazendo algum apelo porque a gente está sem dinheiro, ninguém pediu para eu fazer isso, simplesmente estou passando para vocês isso. E aí tem mais uma coisa, acho que seria legal. Já pensando em talvez a gente não estar juntos no dia da ressurreição para celebrarmos, eu quero que cada família ou pessoa pegue uma folha grande e escreva em letras bem grandes. Então, obviamente, poucas palavras, talvez limite de 6 palavras, tá? O que significa para você o dia da ressurreição. Tire uma foto assim de lado, não assim, assim, tá? Para a gente poder fazer uma montagem com todas as fotos e tudo que a gente, cada um sente no seu coração que sobressai, né? Sobre a ressurreição do nosso Salvador, tá? Sim, todos nós poderíamos escrever livros sobre isso, por isso mesmo que o limite é pouquíssimas palavras. Se você escrever 12, não vai dar para enxergar direito, porque a montagem vai ter bastante foto, então vai ficar pequeno, né? Então pense sobre isso, tá? Então é isso, queridos. Amamos vocês, sentimos tanta falta. Hoje de manhã, graças a Deus, Deus me ajudou a conseguir pregar em inglês, que é muito estranho, que estou muito acostumado só com português, né? Mas graças a Deus foi tudo bem e espero que a mensagem a seguir seja uma grande bênção para todos vocês, tá? Beijo, tchau. Olá, queridos. Como vocês já devem estar lembrados, né? Temos olhado 2 Pedro, a construção da nossa salvação, né? Que após querermos, começa com o conhecimento de Deus, né? Conhecimento sobre Deus e vai indo aquelas 7 qualidades até chegar ao amor para os que ainda não conhecem a Cristo, né? Que seria o alvo de Deus, viver como Jesus, né? Porque, na verdade, o que é esse amor para o não salvo? Não é com o alvo deles conhecerem a Cristo, não é salvação, né? O alvo principal de Deus em nós ficarmos aqui após a salvação é justamente isso, levarmos essas boas novas para outros, né? Então, o conhecimento de Deus como resultado final em nossas vidas, que Ele quer que seja por anos, né? Que a gente desenvolva essas coisas e continue por anos amando os não salvos, amando suas almas, buscando compartilhar as boas novas, né? Então, conhecimento com o alvo, né? E hoje nós vamos olhar isso, mas de uma outra forma, tá? E uma das razões é que hoje pela manhã preguei na Igreja Calvary, em inglês, preparei uma mensagem para eles sobre missões, mas é incrível como tem tudo a ver com a gente também, se encaixa com a gente. E eu não tive tempo de preparar mais uma mesmo essa semana, então vou compartilhar com vocês também o que compartilhei com eles, tá? Mas eu quero, antes da gente ver o versículo que vai ser o nosso versículo tema de hoje, e orarmos, eu quero lembrar vocês de algumas coisas muito importantes, tá? Rapidinho.
primeiramente, acima de tudo, Deus é a autoridade. Ele não tem se escondido de nós, ele tem se revelado, ele tem dito claramente quem ele é, o que ele espera da gente, e ele tem todo o direito de exigir da gente aquilo que ele quiser. Ele também deixou claro exatamente o que acontece se a gente o ignorar, né? Então, não podemos esquecer disso. Ele pode exigir de nós qualquer coisa, né? Nós temos apenas o direito de permanecer em sua mão e permanecer moldável, ou sofrer as consequências, né? Segunda coisa, hoje em dia a autoridade suprema de Deus é a sua palavra escrita, né? Essa é a nossa única autoridade de fé e de prática, a gente costuma dizer, né? E como nós temos lembrado muito recentemente, se você afirma amar a Deus e não ama a palavra de Deus, é uma incoerência, para não dizer que é uma mentira, né? Porque as duas coisas são inseparáveis. Então lembre-se disso também. Deus vai completar a obra em você que Ele começou. O alvo, fazer você como Jesus. E é por isso que Ele pode afirmar a você e a mim que todas as coisas juntas contribuem para esse bem, para nos fazer mais como Cristo, para nos ajudar a vivermos como Cristo viveu, se dando em favor das outras pessoas, né? Esse é o bem acima de todos os outros bens. Então aqui está o versículo. Recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há alguns que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Vamos orar. Obrigado, amado Pai, por esse encontro conosco. Obrigado por sua palavra. Obrigado porque as partes suaves e duras são todas dadas a nós em seu perfeito amor, com seu desejo incansável de nos transformar na semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Então use hoje o estudo para fazer isso mais um pouquinho, talhar, lixar, polir, quebrar para começar de novo a vida de cada pessoa ouvindo. Eu peço isso em nome de Jesus, nosso exemplo. Amém. Escutem só essa história sobre um casal na África. Claro que existem muitas maneiras de morrer nesse vale. Mosquitos têm malária, os crocodilos esperam no rio, as cobras estão no teto esperando cair. A vida deles na Luangwa do Norte nunca é fácil. Água potável desse rio sujo, né, tem que ser filtrado e depois fervido por 20 minutos para eles não ficarem sempre com diarreia, né, disenteria. Eles cozinham todas as suas refeições sobre um fogo, né, ou num fogão a lenha primitivo. É difícil pegar os suprimentos que eles precisam. E o dia deles começa às 5 horas da manhã, quando ainda dá para ouvir as hienas gritando, né, no vale escuro. Eles têm baterias solares que geram energia para eles ligarem os computadores e começarem o trabalho até a equipe de africanos chegar às 7 horas da manhã para ajudá-los. E eles têm sacrificado muito pela África. Os pais da Délia e o pai do Marcos, todos faleceram enquanto eles estavam na África. A Délia perdeu o casamento do seu irmão gêmeo, além de enterros, feriados e outras coisas que mantêm uma família unida. E fica a pergunta, será que eles pensam em desistir?
Se gente como nós desiste, diz o Mark, passa o recado, o seguinte recado para o resto do mundo: não há mais esperança. Forte, mas o que é mais incrível em toda essa história, sabe o que é? Que todos esses sacrifícios do Mark e da Délia não foram porque eles são missionários. Porque nem crentes são. Sabe o que foi? Estudar os hábitos da hiena na África e escrever um livro. Tudo isso. Então, novamente, o Paulo diz para os coríntios: recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois há alguns que não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Outra versão fala para acordarem de estarem bêbados, falando de espiritualmente, né? E façam o que é correto. Porque não faz sentido continuar pecando. Pois as pessoas são ignorantes sobre Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então, basicamente, o Paulo fala que é uma desgraça, né? É uma vergonha, é uma tragédia que tem pessoas ao seu redor e ao meu redor, agora em São Paulo, que ainda não têm o mínimo do conhecimento mais básico sobre Deus e quem Ele é e o que Ele oferece. E muito menos o porquê de Jesus ser uma controvérsia tão grande. Por que Ele morreu? E no capítulo 15 de 1 Coríntios, como normalmente, o Paulo não está entrando pelas bordas, né? Ele vai direto, ele está falando sobre a ressurreição e ele está frustrado. Ele está frustrado. No meio dessa exposição sobre a ressurreição de Jesus e a certeza disso, o que isso significa para nós, etc, etc, ele para e dá um chacoalhão neles. O chacoalhão que a gente acabou de ler nesse versículo. A gente vai entender mais daqui a pouco por que ele estava tão frustrado. E lendo rapidamente, todos nós deveríamos, pelo menos, ou somos abalados, né? A gente sente esse chacoalhão. A gente sabe disso e corta o nosso coração porque nós sabemos que não estamos compartilhando as boas novas sobre Jesus como deveríamos, né? E isso é bom sentir assim. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender que a verdade sobre as pessoas não conhecerem a Deus e Jesus Cristo e tudo isso não é o problema, mas apenas um sintoma. E o Paulo, na verdade, começa o versículo 34 revelando a causa desse sintoma. Porque se ele fala recuperem o bom senso, ou saem de estarem como se fossem bêbados, quem se colocou nessa situação foi cada pessoa. Eu tenho que recuperar, porque fui eu que perdi. 99,9% das pessoas que ficam bêbadas se embebedem, né? Não é outra pessoa que força. Então, cabe a cada um mudar. É minha responsabilidade me mudar, é sua responsabilidade se mudar, né? Cada um de nós deve se despertar, acordar. Esse é um dos sentidos de recuperem. No grego acordem. É como um toque de despertar, né? Nós temos permitido, nós crentes, temos nos permitido ficar à deriva, espiritualmente, sem plano para crescimento, sem rumo, né? Uma vida espiritual basicamente
sem sentido. E só tem uma opção para nós que vai honrar a Deus: acordar novamente. E o Paulo não dá nenhuma maneira da gente se esquivar disso, né? Ele faz o que nós, que somos seguidores sérios de Deus, de Jesus, deveríamos fazer com mais frequência: falar na lata a verdade sobre o que é, né? Quando a gente pratica os uns aos outros, é pecado. Ele fala, isso é pecado e você tem que parar. Pare de pecar, né? Recupere o bom senso e pare de pecar. Não continue pecando. Não passar o conhecimento de Deus para frente é pecado. Então, não esqueça disso. Eu sei que vocês já sabem. Mas quando nós não estamos usando as nossas palavras para passar a palavra de Deus para outras pessoas, estamos pecando, né? Mas, novamente, isso é apenas sintoma. E esse versículo é interessante porque, na verdade, é uma espada, uma faca de dois gumes, tá? Porque ao mesmo tempo que o Paulo chama a nossa atenção com aquele chacoalhão, que parece uma marretada, né? Que muitos não salvos não têm a mínima ideia sobre Deus por causa de nós não passarmos isso para eles, ele também está falando sobre alguns de nós. É isso mesmo. É como se ele estivesse falando, o que está errado com vocês, meu povo? Vocês perderam o raciocínio? Vocês não percebem que a maioria de vocês está pecando porque vocês não conhecem o mínimo sobre Deus? Aquele Deus que você declara amar e seguir e servir. Vocês não conhecem quase nada sobre Ele. Então, ele também está dizendo que nós temos que parar de viver sem usar as nossas cabeças espiritualmente, né? Agora vocês entendem por que ele estava tão frustrado. Por que ele deveria precisar escrever um capítulo, uma carta sobre, sim, Jesus ressuscitou de verdade. Sim, a nossa esperança não é em vão. Sim, porque ele ressuscitou, nós sabemos que também vamos ressuscitar. Todas essas coisas. E para não desanimarmos, ele está frustrado. Porque ele está escrevendo para crentes que deveriam estar crescendo e aprendendo, e em vez disso, nada, né? Então, aí está, né? Muitos crentes não fazem a mínima ideia do que significa ser cristão, do que significa ser salvo. Não sabem explicar. Não sabem quase nada sobre expressar o que é receber a Cristo e por que é necessário. E a verdade é que a maioria não está nem aí para dar o mergulho e se aprofundar um pouco mais e aprender mais, né? Deixa isso para o pastor, os missionários, os fanáticos, né? A única coisa que importa é, opa, eu estou dentro, eu sei onde eu vou quando eu morrer. Eu vi essa semana uma entrevista com uma moça que estava saindo de uma dessas baladas clandestinas, né? Sem máscara, sem distanciamento. Ela estava quase sem roupa, né? Ofuscaram o rosto dela, mas estava entrevistando, falando, o que você acha sobre tudo isso? Você não percebe que você corre risco e que, as mortes estão só subindo? Sabe qual foi a resposta dela? Tô nem aí. Não sou eu que está morrendo? Ninguém gosta de ouvir isso de uma moça, né? Desse jeito. Isso é uma falta de respeito. Mas ao mesmo tempo, com a nossa maneira de viver e de ignorar o que Deus mais quer de nós, não estamos dizendo a mesma coisa?
Basicamente estamos dizendo quase a mesma coisa. Como é que nós podemos a condenar pela atitude dela se a nossa falta de agir e falar obedecendo a Deus está basicamente dizendo a mesma coisa, só que numa realidade pior ainda do que o corona, né? Que é o destino eterno de almas, né? Então, o problema hoje no evangelismo sou eu e você, né? A gente não enxerga as pessoas ao nosso redor como cegas espiritualmente, almas mortas e perdidas que precisam de ajuda e orientação para encontrarem um caminho. Estão cegas. Nós estamos tentando desenvolver a nossa santidade prática, que é exercitada dia a dia no nosso viver. Raramente estamos fazendo as coisas básicas que são esperados de nós como pessoas cujos próprios corpos não pertencem mais a si, mas foram comprados para Deus com o sangue de Jesus, né? A maioria de nós nem obedece a ordem número 1 de Deus com respeito a missões, que é orar. Orem para o Senhor da seara, que Ele envie obreiros para a sua seara. É isso que Jesus falou. Ore, peça para mais trabalhadores colherem almas, né? E número 2, a gente também ignora, que é reproduzir outros, né, crentes. Como eu já falei muitas vezes, quando Jesus fala em Mateus 28, ide e fazei discípulos, a ordem não é no ir, a ordem, o imperativo é no fazei. Em todas as suas idas e vindas, faça seguidores. O novo presidente da nossa missão, no final do ano, após ele aceitar o chamado, esse novo cargo, novo ministério para ele, que foi pastor, disse o seguinte: a grande maioria das pessoas ao redor do mundo não tem a confiança de um alicerce no Evangelho nas suas vidas, que os capacita a dizerem: Deus está no controle e eu sei onde eu vou passar a eternidade. A resposta não é na medicina, a resposta não é nas tentativas mundanas de reconciliação, a resposta é o Evangelho. Igrejas vivendo esse Evangelho, cristãos individuais compartilhando Jesus Cristo ao redor desse planeta todo. E, infelizmente, pensando na afirmação dele, eu creio que inclui muitos cristãos hoje. Eu ouço cristãos ao meu redor, todo dia, falando que estão com medo e deprimidos e torcendo para tudo isso sumir ou parar ou Deus tirar, em vez de pedir que Ele continue usando isso para nos ensinar, para acordar almas perdidas. Será que o alicerce no Evangelho, que é Jesus Cristo, né, é um alicerce suficientemente sólido na sua vida hoje? Para você poder afirmar, sem sombra de dúvida, que o fato que Deus está em controle absoluto de tudo, isso faz uma diferença em como você está vivendo? Você sabe onde você vai passar a eternidade. Nada age fora da vontade de Deus. Então, como eu tenho afirmado, o corona também. A gente não pode continuar a ficar agarrados em nossos temores, sem base, na verdade, mundanos,
e sermos úteis a Deus ao mesmo tempo, pois aqueles temores nos paralisam. Eles afetam a nossa perspectiva, eles nos controlam. Eu falei para a Janice a semana passada que a gente tem que continuar a se lembrar, né, de ajustarmos o nosso foco, a nossa perspectiva. Perdemos o nosso grande irmão Ronaldo essa semana. Uma esposa de um pastor faleceu de corona, né? Outros que nós conhecemos e amamos, alguns desde que eram criancinhas e ainda não têm nem 30 anos, estão entubados hoje no hospital. E ao mesmo tempo, daqui a uma semana, se eles morrerem, eles podem estar mais abençoados do que nós, conhecendo a Cristo e estando já no céu. Porque nós não sabemos o que vai acontecer aqui amanhã, né? A gente discorda com Deus, a gente acha que Ele perdeu o controle. Então nós temos que despertar, recuperar o bom senso, para nos certificarmos que tudo que nós pudermos afirmar das pessoas em nosso círculo de influência e conhecimento, né, tem conhecimento sobre Deus. Quem salva é Deus, mas nós temos que transmitir esse conhecimento para eles. Mas primeiro nós temos que confirmar que nós não somos aqueles que não conhecem a Deus direito. Simplesmente porque a gente ignora, a gente não estuda. Isso é o sintoma que temos que eliminar. Porque o conhecimento correto e bíblico sobre Deus é a única coisa que vai tornar o evangelismo mundial em realidade. Senão é uma fantasia, né? E tem um evangelista na Bíblia, e nós já falamos sobre ele um pouco, mas ele é quase não mencionado. Aliás, quando ele é mencionado, não falam nada sobre ele ser evangelista. Mas olhando a vida dele, ele é o exemplo que a gente deveria seguir. Porque é exatamente o que a gente está falando aqui. Ele é descrito como um cara que andava com Deus. Só isso. Mas eu acho que todos nós que conhecemos a Jesus poderíamos escrever pelo menos uma folha inteira, ou duas ou três, sobre como deveria ser esse andar com Jesus. O que significa? Você sabe. Eu sei. Né? Mas o Enoque fez. E nós também podemos. Inclusive, é interessante, na tradução literal, o hebraico diz que Enoque tinha o hábito de andar com Deus. E ele andou com Deus por 300 anos após o nascimento do seu filho Matusalém. Enoque andou com Deus e ele não existiu mais porque Deus o levou. Essa é a tradução mais literal, né? E Hebreus 11:5 confirma, né? Ele não pôde ser mais encontrado porque Deus o levou. Pois antes dele ser tirado, ele foi aprovado, pois ele tinha agradado a Deus. Então é legal, a gente não precisa nem especular, né? Ou ficar coçando a cabeça, ou tentando descobrir qual é o segredo, né? Como é que o Enoque agradou a Deus, né? E por que ele foi aprovado mediante a sua fé? Porque só tem mais 2 versículos em toda a Bíblia que falam sobre o Enoque. E dizem o seguinte: foi também sobre esses, falando dos ímpios, que o Enoque, o 7º de Adão, profetizou, quando ele disse: olhem só,
O Senhor está vindo com milhares e milhares dos seus santos para julgar todos e convencer os ímpios de todos os seus atos ímpios que eles cometeram de uma forma ímpia e de todas as coisas ásperas que essas pessoas ímpias têm declarado contra ele. Palavras do Enoque. Será que você teria gostado desse cara se você vivesse na época antes de Noé? Do jeito que o mundo estava, caminhando para um ponto que Deus falou, chega? E a gente acha que está ruim hoje e Deus ainda não colocou um basta. Então eu não consigo nem imaginar como era naquela época. Mas Enoque, por ter o hábito de andar com Deus, vivia diferente. Ele ia contra o sistema ao seu redor, né? Imagine só o Enoque falando, pare de ser ímpio assim. Você é uma pessoa ímpia fazendo coisas ímpias, falando coisas ímpias na sua impiedade, de uma forma ímpia, e você está falando essas coisas contra Deus. Acorde! Ele vem para julgar. Na verdade, tem pessoas sentadas em bancos de igrejas hoje que, se o pastor falasse assim, ficariam bravas, né? Achariam que é um tormento. Como é que esse pastor é quem para falar isso para mim? Né? Eu só quero ouvir sobre o amor de Deus, né? Engraçado. Mas essa tormenta, né, das palavras verdadeiras, às vezes é nossa responsabilidade. Eu fiquei pensando sobre isso, imaginando ele indo contra todo esse mal, né, naquela época, e a gente sabe que ficou cada vez pior. Obviamente o Enoque não estava nem aí para o que as pessoas pensavam sobre ele, mas, mais uma vez, não esqueçam por que ele estava dizendo tudo isso. Porque ele teve o hábito de andar com Deus por toda a sua vida. Como nós temos falado, perseverança, né? As coisas a longo prazo que Deus exige de nós. E imaginando Deus, né, tocando o nervo de todo mundo, deixando todo mundo bravo e frustrado, atormentando eles, atormentando com a verdade. Fui lembrado de uma das cenas mais chocantes que a Bíblia descreve, né? Que hoje a gente nem precisa imaginar, porque a gente vê coisas semelhantes hoje na televisão e é vergonhoso, mas é a realidade, né? E Deus me desafiou, me lembrando que é o tipo de pessoa que Ele quer que eu seja. Em Apocalipse capítulo 11, os seus corpos mortos vão ficar jogados na rua, daquela grande cidade simbolicamente conhecida como Sodoma, onde o Senhor foi crucificado, e por 3 dias e meio, alguns dos povos e tribos e línguas e nações do mundo todo, porque o mundo todo vai conseguir ver, mesmo se for através de alguma mídia social, vão olhar os seus corpos mortos e recusar que eles sejam colocados numa sepultura. E todo mundo na terra vai celebrar e regozijar sobre eles. E vão até trocar presentes. Por quê? O versículo fala por quê. Porque os 2 profetas tinham sido uma tormenta para aqueles que vivem na terra. Então, é isso que andar com Deus e agradar a Deus parece. E como eu conheço Deus de verdade, é assim que eu preciso ser. E é assim que eu quero ser.
Eu quero ter certeza que eu estou sendo reparado por ser diferente das pessoas ao meu redor, porque Jesus me fez notável para ser notado. Ele falou, vai, eu quero que você seja reparado, porque você é a luz do mundo. Eu não me sinto a luz do mundo, mas eu sou, e você também é, se você tem Jesus. Mas eu posso me enganar se eu não continuamente, diariamente renovar a minha mente, relembrar a mim mesmo que é uma batalha diária e dizer não para os meus desejos, não para a minha preguiça, não para as minhas prioridades e sim para o desafio de Deus. Para ser o homem que Deus exija que eu seja, eu tenho que encarar o fato duro que às vezes eu vou ofender algumas pessoas com as quais eu me importo. Isso é inevitável. Não é o meu alvo, mas é inevitável. Eu também tenho que confrontar qualquer um que está namorando o pecado, ou acolhendo o pecado, ou escondendo o pecado. Seja um amigo que não é salvo, ou um pastor. Isso significa que eu nunca posso optar para manter a minha boca fechada só para não causar. Tem coisas que nós não podemos tolerar, ou automaticamente nos tornamos cúmplices dessas coisas. Não estou falando sobre ser áspero, ou bruto, ou rude, ou insensível, mas ao mesmo tempo estou dizendo que nunca podemos diluir a verdade da palavra. Para ninguém, seja famoso, rico, ninguém. Quando eu tive o privilégio de jantar com o Pelé uma vez, eu aproveitei para falar um pouco com ele. Se não gostasse, não gostava. Mas é minha responsabilidade. Nunca podemos diluir a verdade, seja com quem estivermos conversando. Não importa o custo, não importa o que vai acontecer com a nossa reputação, ou qualquer outra consequência que hoje em dia, nesse momento, poderia ser até a nossa liberdade, né? E eu preciso desse toque de despertar todo dia na minha vida, para ser honesto com vocês. Eu preciso. O fim da batalha contra o Davi não vai cessar até esse corpo não tiver mais vida. Então você não está sozinho nessa, tá? Eu, o pastor Davi, também estou nessa. Eu posso te desafiar e encorajar? Faça as coisas difíceis. Por muitos anos. Leia a sua Bíblia todo dia. Passe tempo orando. Seja paciente e decida continuar alegre, submetendo-se à vontade de Deus nas provações que Ele permite que você passe. Confie e obedeça, pois assim você vai ter alegria em Jesus, em meio às suas tempestades. Isso é perseverança. Não é glamouroso, mas é fidelidade. E é isso que Deus quer, e exige e espera de nós. Para missões acontecer ao redor desse mundo como Deus planejou para acontecer, nós temos que nos focar na nossa missão principal, conhecer a Deus, para vivermos como Jesus. Eu sei como eu quero ser lembrado. Eu quero ser lembrado como um homem que nunca desistiu de buscar ser mais semelhante ao meu mestre. Careço muito, mas não quero desistir, não vou desistir. Eu quero ser lembrado como um homem que buscou ser mais santo a cada dia.
um cristão melhor, um marido melhor, um pai melhor, um vovô melhor. Alguém que nunca desistiu de guerrear pela sã doutrina. Ou ficar firme, posicionado em verdade absoluta e bíblica, mesmo se tiver que ser sozinho. Por condenar sempre o pecado, mas nunca desprezar nenhuma pessoa, amando todos sem exceção e de igual modo. Oferecendo sempre graça e esperança, buscando perdoar quem não merece ser perdoado. E todas aquelas outras coisas que a gente fala tantas vezes, né? E olha, eu acho que o melhor e maior elogio imaginável na minha vida seria se os zombadores ímpios, quando souberem que o pastor Davi morreu, celebrem. Ufa, ele não vai mais me atormentar. Não imagino um elogio melhor. Então espero que, se você precisa, você saia dessa autoenganação, de estar espiritualmente bêbado. Recupere o bom senso, pare de pecar, faça o que é certo. Pois há alguns que não têm conhecimento de Deus. Obrigado, Pai. Que o Senhor usa pessoas defeituosas e completamente quebradas como eu, simplesmente porque Jesus entrou e transformou. Pai, nunca nos deixe esquecer disso. O apóstolo Paulo também foi um homem quebrado, atormentado pelo seu passado, buscando sempre deixar tudo isso para trás. E mesmo na sua fraqueza, confiar que o Senhor ia aparecer e mostrar os seus músculos, a sua força, através dele. Pai, que possamos despertar e fazer uma diferença em alguma vida essa semana, passando o nosso conhecimento sobre Ti para eles. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.